Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando em mais uma quarta-feira aqui pra você, pra gente conferir tudo que você pode acreditar e conhecer do mercado de seguros. Mas antes de eu falar quem tá aqui comigo e do que o programa de hoje vai tratar, confere só os nossos patrocinadores aí, que eu tô com gente que vocês conhecem, fazia tempo que vocês não vinham aqui. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Conferiu a Santa Rita? Então eu já vou jogar a bola pro outro lado da mesa lá e já vou falar, olha quem tá aqui pra manter o ranking de liderança no podcast, né? Seja bem-vindo, Marlos. Olá, Léo. Olá, corretores. Olá, pessoal que tá aí conosco. Fazia tempo que não via, tava com saudade já, Léo. Eu arrisco dizer que ele tá até mais magro da última parte. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, vamos falar bastante hoje, Léo. Muita coisa boa. Nosso mercado de assessorias crescendo bastante, temos bastante informação boa para trocar. Show de bola. E, emendando, né, o Marlos já é conhecido, mas quem tá chegando aqui, só eu conhecia, porque eu fui num baita evento deles em Curitiba aqui alguns meses atrás, mas agora eu tenho o prazer de receber pela primeira vez no podcast O Corretor, uma seguradora não tão conhecida, e aí é uma falha dos corretores não conhecer ela tão bem, porque ela tem diversos ramos que facilitam, tira aquele corretor às vezes da venda de porta a porta sozinho, que não caminha, que vai para aquele outro produto, mas eu vou deixar meu convidado se apresentar para vocês e falar qual a seguradora que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado, Marlos. Eu sou o Felipe Granato, superintendente comercial da AXA no Brasil. Estou aqui para a gente bater um papo sobre a seguradora, sobre essa nossa parceria aqui com a Santa Rita. Obrigado aí pelo convite, tá, pessoal? Show de bola. Dá para vocês verem pelo sotaque. O Felipe é daqui de Curitiba, ele nasceu aqui no bairro Alto, vive com a gente aqui há bastante tempo, né, Marlos? Muito tempo, né? É um carioca da gema aí explorando esse Brasil. Dá para ver que eu tô de camiseta, o Marlos vai ter um blazer para ficar chique ali, mas o cara tá quase de casaco aqui em Curitiba. Finalzinho de julho, a gente gravando esse episódio aqui. Tá frio hoje, gente, tá frio. Tá com licença poética pra usar um casaco, né? Mas beleza, gente, vamos começar quebrando o gelo e já falando aí da AXA. A AXA no Brasil tem um papel de relevância, explora mercados não tão conhecidos e tão habituais do corretor, mas conta pro corretor que tá aqui nos assistindo, Felipe, qual é o core da AXA hoje no Brasil? Porque o canal de distribuição a gente já sabe que envolve o Marlos aqui do lado. Não, com certeza, Léo. Assim, a gente tem 11 anos de história aqui no Brasil, a gente completou 11 anos esse ano. É uma seguradora que tem o DNA corporativo, mas há 2 anos a gente vem cada vez mais diversificando essa estratégia. Então a gente vem falando muito de massificação dos produtos de PME. Então a AXA, mesmo com esse DNA, a gente vem diversificando, falando de massificação, de varejo. E o canal Assessorias é um canal super estratégico para a gente executar essa nossa estratégia. Tá? Então por isso que eu estou aqui com o Marlos,
Agradeço mais uma vez esse convite, Marlos. A gente vai falar bastante aqui um pouco da nossa estratégia de distribuição, que passa muito pelas assessorias e principalmente aqui pela Santa Rita, tá? Legal. Marlos, Santa Rita é parceira de uma seguradora de nível global, com diversas oportunidades para esse corretor de seguros expandir a sua carteira, né? Como que a Santa Rita ajuda na distribuição disso? E aí, Felipe, como que a AXA vê essa distribuição por canal assessoria? Léo, o mercado dos últimos anos vem fortalecendo mais esse canal de distribuição que são as assessorias. Porém, o que a gente tem que ver cada vez mais são assessorias especialistas, assessorias com times dedicados a demais produtos. Não só automóvel, o automóvel faz parte do nosso business, faz parte do nosso dia, porém nós temos N outros produtos e sabemos que tem mercados que têm que ser explorados. E isso tem feito a diferença. Porque quando uma seguradora, quando a AXA procura a Santa Rita, uma assessoria, a gente traz para perto da gente e a gente faz esse trabalho de divulgação porque a gente sabe que tem potencial e tem mercado. Uma companhia que antes estava dedicada a grandes players, vem num trabalho de massificação bem forte, né, Felipe? E a gente tem esse relacionamento, assessorias, tem esse relacionamento com os corretores, e agora cabe a gente difundir o nome da companhia, né, que globalmente é uma das maiores seguradoras do mundo, um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Só que no Brasil, às vezes, que eu não conheço. A gente está aqui justamente para falar disso e mostrando oportunidades para eles, né, Granato? Não, perfeito, Marlos. E quando eu olho na nossa estratégia de distribuição, foi o que você falou, né? A Santa Rita, a assessoria, ela é uma ponte com esse corretor. Muitas vezes vocês estão aqui na região, vocês têm muito mais capilaridade, vocês têm o conhecimento. Por mais que a AXA cresça, a gente vem crescendo a 2 dígitos a cada ano, eu não vou dobrar a minha área comercial, por exemplo, todo ano. Então, a assessoria é um braço super importante para isso. Primeiro, para aumentar cada vez mais essa capilaridade e aproveitar, a gente, enquanto seguradora, aproveitar esse relacionamento, essa confiança de anos que as assessorias têm, principalmente aqui a Santa Rita na região, para, digamos assim, encurtar esse caminho, né, da nossa apresentação enquanto marca e oferta dos nossos produtos. E eu acho legal, né, Marlos, quando a gente fala, é um ponto que a gente sempre gosta de tocar aqui e enaltecer o que a Santa Rita acaba fazendo como trabalho, que é principalmente o fato de ter as áreas específicas. Então, se você quiser falar de AXA aqui, você vai poder falar com o Marlos. O Marlos tem a ponta comercial, mas vai ter toda uma equipe estruturada para fazer essa entrega lá com especialistas. Então, a gente pode aqui citar, né, vamos citar junto lá com a Gisele, com o Calixto, que tem essa área de garantia. Você pode olhar para a parte de auto e encontrar as funcionárias do núcleo de auto IRE, Léo. Vida, Tina, Tati, Thaís, né? Se a gente ficar falando só o nome dos funcionários da Santa Rita aqui, passa o programa inteiro hoje. Sem contar os filhos que aparecem nos vídeos aí também agora. Os filhos da equipe, né? Léo, o que é importante? Isso tem sido um grande diferencial da Santa Rita para oferecer para você, corretor. Por quê? O mix de carteira da Santa Rita, hoje, o automóvel representa menos de 40%. Quer dizer que o automóvel não cresce? Não, o automóvel cresce a 2 dígitos. Nesse primeiro semestre, cresceu mais de 2 dígitos. Porém, os nossos núcleos de especialidade têm feito com que vocês, corretores, que já têm relacionamento com o cliente final em alguns outros produtos, tragam núcleo de seguro garantia, núcleo de seguro transporte, risco de engenharia, property, enfim, transporte, saúde, o vida. Então, isso faz com que o corretor explore. E por que, quando a gente fala da AXA, é importante? Porque é uma seguradora que vem nessa pegada, que são produtos que não são do dia a dia do corretor automóvel, um vida individual. Mas quando a gente fala de um risco de engenharia, tem todo o know-how para falar. Quando fala de um property, tem todo o know-how para trabalhar. Então, por isso que a gente precisa ter na prateleira a companhia para entregar para você, corretor. É muito importante isso. Legal. E Granato, né? Não vou chamar de Felipe, não. Vou chamar Isso de aí todo mundo Granato. chama de direto. Granato, É isso, Granato. é isso. Se eu É falar Granato. Felipe, os caras não vão nem saber quem não, é no não, episódio. Granato, Granato, dentro dos produtos, saindo dessa prateleira comum que o Marlos falou, o que a AXA enxerga e o que a AXA enxerga desses produtos que uma assessoria pode fazer para uma entrega qualificada? Porque a gente já falou desse papel do especialista que está ali na Santa Rita, mas a gente tem um core de produtos totalmente diferente do mercado, que lá fora é o habitual, né? A gente olha uma densidade de venda muito maior do que no Brasil, mas que a gente está vendo diversos movimentos que a gente começa a enxergar, de olhar aquela, deu um risco de um prédio cair, de acontecer alguma coisa, aí a gente olha para o risco de engenharia, o engenheiro já está se preocupando às vezes com isso também, né? A construtora já está virando uma obrigação também, às vezes contratual, ter um risco ali, né? Já é para muitos ramos,
Como que a AXA está olhando isso? Canal de corretor de distribuição. Quando a gente fala do nosso portfólio, né, o Marlos comentou um pouquinho, a gente tem soluções do pequeno ao grande risco, né? Então a gente tem a solução desde o navio até a pequena empresa, o escritório, o consultório. Quando a gente fala lá do nosso canal de afinidades, é o seguro pequenininho ali, um seguro de prestamista, um seguro de perda ou roubo de objeto. E aí, quando eu olho o nosso portfólio, eu vejo muita oportunidade em produtos, por exemplo, como linhas financeiras, quando a gente fala de um D&O, de um E&O, que a gente também é muito especialista. A gente tem hoje, quando a gente fala desses produtos, se a gente for pegar no ranking, a gente é um dos primeiros lá no ranking. Quando a gente fala de responsabilidade civil também, é um produto que a gente vende bastante, a gente tem ali uma expertise total. Então, assim, saindo desse automóvel, desse vida individual, eu vejo que a AXA tem um portfólio muito completo. A gente brinca que a AXA tem, né? É mais fácil eu falar o que a AXA não tem. A AXA não tem o automóvel individual, não tem o vida individual, mas a AXA tem um portfólio super completo que ele consegue ali ajudar, a companhia consegue ajudar desde o grande empresário ao pequeno empresário. Então, eu considero realmente que, assim, produtos como responsabilidade civil, D&O, E&O, transporte, garantia, engenharia, a gente tem ali um portfólio que a gente consegue atender bastante coisa. Tá? E, Granato, acho que até complementando isso, o que é importante para que o corretor saiba? Quando a gente fala da AXA, Léo, esse portfólio é amplo e mais a gente conseguir sentar com a companhia para definir particularidades da proposta que aquele cliente daquele corretor precisa. O clausulado. Exatamente. Precisamos colocar cláusulas específicas, cláusulas particulares, enfim, a gente consegue sentar com a companhia e desenhar, né, Granato? Isso é um diferencial, né? Total. A gente brinca que a gente é uma companhia de soluções, né? Porque o não todo mundo tem, né? Então, aceita. Não, a gente vai. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. Hoje a gente tem um case aqui, né, Marlos? A gente estava numa reunião mais cedo, uma operação diferente. Vamos olhar, a gente vai entender, explica um pouco dessa operação, traz esse histórico que a gente vai ali buscar um desenho de uma solução. Então, a AXA eu costumo dizer que é uma companhia de soluções. A gente sempre busca dar uma solução ali para o cliente, para o corretor e para a assessoria. Tá? Eu acho que isso é um ponto fundamental quando a gente olha para o mercado brasileiro, principalmente de seguros, onde a gente tem que ter uma composição que eu acho que muitas vezes o corretor de seguros até se desestimula, de certa forma, por ouvir companhias mais tradicionais do mercado, quando ele bate na porta, ela fala, cara, eu quero fazer esse produto aqui, e o cara fala, não, isso eu não quero. Né? A gente olha aí a frota de caminhão do Brasil, cara, por que ela está tão descoberta? Ah, porque ficou caro? Cara, eu tenho dúvidas. Se é só o valor que impactou, se não foi uma questão de erro tarifário lá atrás, por exemplo, que culminou nisso e você não ter essa capilaridade de você ter um produto aceitável, e aí você começa a olhar outros entrantes, outras ameaças. Então, dizer não é muito simples, né? E quando você pega uma companhia em dimensão global, e que é o que a gente fala, a última linha tem que ser positiva. O acionista quer resultado positivo. Mas quando você olha uma companhia com apetite de falar, beleza, eu tô chegando em certa forma, porque 11 anos já é uma trajetória construída, mas comparado a muitos players de mercado, é um curto retrato de tempo ainda para você analisar, mas que já tem essa visão e essa mentalidade de falar, vem para cá que eu quero trabalhar com o corretor. Deixa eu entender o que você precisa. Que eu acho que é aí que tá, né, Marlos? Que é o que a gente vê no nosso dia a dia. Eu como corretor, porque através dos parceiros como a Santa Rita e das participações em eventos que a gente faz, a gente começa a escutar também o corretor de seguros ter as dores que eles têm e falar, pô, eu queria fazer isso daqui e ninguém aceita. Brinco que volte pelo menos uma vez por semana eu ligo pro Marlos que ele é meu guru, né? Falo, Marlos, tô com tal produto aqui, em qual companhia que a Santa Rita me atende, a gente vai botar ele. E aí, às vezes ele vem com resposta e às vezes ele vem, putz, isso daqui você não vai conseguir. E cada vez que ele fala, pô, isso daqui você não vai conseguir, você fica pensativo, tá, mas pô, será que alguém realmente não podia fazer conta para aceitar, para colocar? Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. E às vezes a pessoa quer pagar o preço. Só que daí eu volto para um ponto um pouquinho anterior. Eu vejo que muitos dos corretores, por desconhecimento e falta de assessoria, dizem não para o consumidor porque não são atendidos, não, né, Marlos? Eu acho que até dentro de você, aí, se eu te perguntar para contar alguns cases aí de gente que às vezes chega num bate-papo contigo e fala, pô, tô declinando isso daqui, você, pô, não, eu tenho aqui o produto. Deve acontecer quase que todo dia lá na Santa Rita, né? Léo, isso é legal, porque quando a gente fala que nós somos uma assessoria multimarcas, nós representamos 35 bandeiras, quer dizer que a gente atendemos mais de 2.400 corretoras de seguros, chegam N tipos de demandas. Muitas vezes o que o corretor nos pede, a gente não consegue atender ele nas seguradoras que nós representamos, mas a gente ficou sabendo com o corretor que naquela outra companhia aceita. Opa, corretor,
Fiquei sabendo que lá naquela portinha lá Vai lá. vai ter uma solução, bate lá. Semana retrasada tinha um corretor com uma demanda de fiança de um grupo grande, tá? Que ele já tinha corrido o mercado inteiro. Não conseguiu aceitação. Ele falou, Marlos, já estou apresentando fiança bancária para eles. Eu falei, você me dá a oportunidade de eu tentar ver com uma outra companhia que a gente atende lá, até dentro da AXA também? Opa, conseguimos. E assim acontece diariamente. Esse corretor que chegou lá hoje, ele falou, todo mundo já me disse não nessa demanda do transporte. Verdade. Mas eu queria ver com vocês. Opa, vamos sentar aqui, entendemos. Chamamos o Calixto do transporte, junto com o Granato, com o Pellegrino estava lá também, a Fernanda, enfim, todo mundo, opa, vamos entender aqui, vamos desenhar. Agora vamos apresentar para o técnico para ver o que é possível fazer. Mas não é só a gente falar, não tem. Porque seria muito mais fácil. Sim. Vamos porque o que é tirar pedido, aqui é fácil. Pronto, você usou a palavra da próxima pergunta que eu ia falar. Muito se fala do corretor ser um tirador de pedido e como transformar num INO, num DRO, num risco, o tirador de pedido em consultor de negócio. Porque assim, realmente, para você fazer uma cotação de uma frota de alta é tirar um pedido, é compilar uma planilha. O clausulado das seguradoras, né, é padrão ali, vai ter uma diferença ou outra, mas quando você vai para uma especificidade de, por exemplo, aquele cara lá é um DNO, ele precisa de um INO e ele tem um relacionamento de exposição política, que ele pode prejudicar a empresa dele. E aí? Como capacitar o corretor? E aí eu faço até uma pergunta que eu vou jogar a bola pro Marlos agora, né? Difícil para a AXA chegar e acessar esse corretor em tal nível de profundidade sozinha, que nem você falou. Total. Não tem como, né? O movimento de comercial, e aí eu falo, pessoal, para você que está nos assistindo, o Marlos sabe disso, o Granato, acho que você vai concordar. Seguradora já teve um momento que abraçou todas as assessorias, jogou todo mundo para fora e falou, eu vou ter meu comercial, e hoje a gente vê um movimento de mercado amplamente aí, companhias que não vou ter assessoria de nenhum, todo mundo vem assessoria que eu preciso vender. Chegou nesse momento. Só que aí você tem uma diferença. A assessoria que só vai cadastrar a seguradora e a assessoria que vai entregar uma qualidade de venda pro corretor de seguros e capacitá-lo, né? Eu digo isso por experiência própria, o que eu aprendi desde a nossa parceria, porque o Mário já me atende há muito tempo, mas nessa jornada que a gente já tá aí de 3 anos de podcast, o tanto de evento que a gente já foi junto, que você senta ali na mesa pra conversar, cara, você fala, meu Deus do céu, tem tanta coisa que você pode vender, que às vezes você tem que falar, não, calma, isso ainda não dá. É que nem a Santa Rita hoje, eu sei que um monte de gente bate lá na parte dele, começa a vender aqui. Não dá, né? A gente agradece, não é o momento, mas às vezes, não é o momento, exatamente. Mas eu tava falando disso também, a gente tava falando Verdade, da Granato agora, verdade. porque no carro, justamente, é um momento, Léo, que é muito oportuno para as assessorias, porém, o nosso mercado de assessorias também tem que se qualificar. Sim. Não basta ter o nome assessoria. E isso é que eu falei, Granato, rodando o país todo aí, que ele coordena essa operação no país todo. São diversos tipos de assessoria que tem. E, né? e diversos públicos, né? O Brasil é um continente Total, de total. venda, né? Eu acho que vocês têm uma baita dificuldade, inclusive, na Axie, em explicar isso pro pessoal lá de fora, né? certeza. Porque se você não vier pro sul aqui comer um bom churrasco e não for lá pro Nordeste comer um bom cuscuz com o corretor, não vai sair, Não né? vai entender, E uma né? cervejinha no Rio, né, Marcos? Com certeza, não pode ficar de fora, não pode. Mas pegando até esse ponto que você trouxe, Léo, quando a gente vê, eu costumo falar o seguinte, que o corretor ele tem o mais difícil, que é o cliente. Ele tem o cliente, ele tem a entrada com o cliente, ele tem a confiança. Então, esse trabalho de portfólio é muito importante. Então, não trabalhar só, mais uma vez, vamos pegar o exemplo, só o automóvel e o vida desse cliente. E ter uma assessoria por trás capacitada, que consegue abrir essa mente, digamos assim, do corretor e mostra que, não, olha, nessa operação aqui dá para trabalhar um DNO, dá para trabalhar o transporte, dá para trabalhar o frota, dá para trabalhar o vida. Então, eu vejo que é um ativo muito importante, sabe? Porque o corretor tem aquele ativo principal, que é o cliente, mas a assessoria pode dar todo esse suporte para ele para trabalhar o portfólio. E aí, a gente sabe que rentabiliza 10 vezes mais. Né? Você sabe que esses dias eu vou até contar para vocês. Eu fui para uma reunião com uma seguradora e aí a gente estava discutindo alguns acordos comerciais e tal, né? E aí eu falei, não, tá bom, não tem problema nenhum. Eu abro a minha caixa preta aqui para vocês. Peguei o notebook, abri. Aí comecei a olhar, mostrar ali, né, qual que era a representatividade da seguradora. E aí, sem querer, num dos gráficos, eu fui para produtos, né? E, cara, desde o ano passado eu não tinha olhado essa vertical ainda. Todo ano eu olhava, olho, acompanho, né? E aí, pô, minha corretora sempre foi uma corretora muito focada no alto, né? Focadaça no alto lá. Varejo, né? Aí eu abri assim, eu olhei 80%. Falei, caraca, 80%?
Daí eu falei, pô, será que a corretora tá diminuindo? Porque eu tenho mais 10 vendedores. Aí eu olhei o prêmio rapidinho, enquanto tava na reunião, eu falei, não, aumentou, beleza, tal. Daí eu falei, cara, já diversifiquei 20. Há 3 anos, eu acho que eu tava perto de 90. Então, eu tive 3 anos de crescimento de negócio, com maior capilaridade. E daí é aquela conversa do dia a dia que você começa a lembrar. Que às vezes no automático você fala com o corretor, com o teu cliente, e o cliente te pergunta de um seguro de vida, te pergunta de um negócio, vê o podcast e fala, pô, eu nem sabia que tinha um seguro de pet, eu nem sabia que tinha um AP, né? Então, aí você começa a olhar. E aí eu acho que é um ponto interessante também para o corretor que está nos assistindo, e aí vale a reflexão, né? O corretor de seguros, ele também tem que fazer um exercício. Foi para cotar, pegou uma pessoa qualificada para assessorá-lo ali para fazer esse trabalho. Não é não. Não deu. Não fica reclamando, cara. Vai pro próximo. Ou, melhor, chega para uma AXA, por exemplo, aqui, que a gente acabou de conversar, que tá com esse apetite de entender e fala, ó, o mercado todo é não. Eu tenho 10 empresas que podem ser um sim para você. Vamos tentar construir, tarifar e entregar um produto que hoje ninguém entrega, né, Granato? Né, Marlos? Perfeito. Não, acho que é nessa linha, acho que isso que você trouxe aqui está muito no DNA da AXA, esse DNA de cocriação, esse DNA de construção a 4 mãos, 6 mãos, seguradora, corretora, assessoria. Quando eu pego, por exemplo, quando a gente lançou o produto Frota, há 3 anos atrás, a gente construiu o produto Frota ouvindo muito o corretor. Então, a gente sentou com os corretores, sentou com as assessorias. Óbvio, não era um produto novo de mercado, era um produto já consolidado no mercado, mas era uma operação nossa para a gente e a gente queria ouvir as dores. Onde é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente do mercado. Então, isso vale para produtos já existentes e produtos novos. A gente vai sentar, vamos estruturar. Obviamente, aí hoje e o Marlos, a gente estava conversando, a conta precisa fechar para todo mundo, né? Seguradora, cliente, corretora, assessoria, mas a gente tem muito essa disposição de sentar e entender. É que eu acho que essa que é a maior dificuldade, né? A gente que tem lá hoje 10 produtores, muitas vezes o meu telefone toca lá, pô, eu quero fazer o seguro de uma madeireira. Talvez ninguém no mercado faça. Ou talvez alguém faça. Ou alguém faça. E a resposta minha para eles é sempre a mesma. Liga. O não você já tem. Mas, Léo, manda um WhatsApp. Mas aí parte vai do atrás. princípio do quê? Informação. Sim. Porque muitas vezes existem madeireiras e madeireiras, ou lojas e lojas, enfim, o que... A gente precisa entender o que a gente está pedindo. Aí vem uma falha que a gente precisa sentar, eu quero ver se o Léo vai aceitar isso aqui para mim, se o Granato vai estudar isso aqui para mim. Mas que subsídio eu tô dando para ele para eu defender o que eu quero? Eu acho que é o que falta assim, né? Hoje a gente já fala, quando a gente fala de auto, né? Ai, auto-vistoria. Cara, tá faltando lá um botãozinho, às vezes, no empresarial, pro cara mandar foto da portinha dele lá, que é a madeireira. Porque às vezes o cara é um marceneiro lá que... Beleza, ele vai enquadrar no CNPJ dele como madeireira. Mas realmente, eu mesmo tenho um caso lá de clientes nossos que eles são enquadrados como lojas de departamento de equipamentos eletrônicos. Cara, se você chegar lá, é uma indústria que vende sensores laser. Mas o KNAI dele está nessa. Mas você tem que conhecer o risco dele para você entender e apresentar para a companhia o que é, né? Exatamente. E aí cabe ao corretor fazer esse trabalho de campo, vamos dizer assim, né, Marlos? E aí eu acho que não... Você, quando tem o cadastro com a assessoria, com a Santa Rita aqui, que a gente fala, cara, alguém vai te atender, tá? Vai ser o Marlos, vai ser a Tati, vai ser a Tina, vai ser a Thaís, vai ser a Gisele, vai ser o Calixto, vai ser a Maria Helena. Na Maria Helena, na verdade, na sexta-feira não dá pra ligar pra ela que ela vai estar dançando, né? É o dia da dancinha, você não atrapalha as meninas. Não atrapalha as meninas na dancinha. As meninas. O Granato, eu fiquei sabendo que ele vai se apresentar hoje, especial lá. Sexta-feira vai pro ar o Granato dançando. Granato e Peregrino. Essa aí não dá pra mim. Mentira, brincadeira, pessoal. Foi o... Como que é agora? O Peregrino que ficou lá nessa daí, é ele que tá dançando. O Granato veio pra cá, né? Mas, pessoal, a gente vai rapidinho pro intervalo comercial, porque a gente já continua com esse bate-papo descontraído, sem insegurez, pra gente falar das oportunidades de mercado que já é marca nossa. Aqui, Granato, você tá chegando, mas assim, esquece o segurez, porque é falar o seguro da forma clara, pro consumidor de seguros, seja cliente ou corretor que nos assiste, entender quais são as oportunidades de negócio para ele. Mas a gente conversa já depois dos comerciais. Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros.
Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, voltamos para o segundo bloco aqui. A gente nos bastidores estava falando sobre novos potenciais produtos para vender, né? Quem sabe até o seguro garantia de cabelo aí a gente pode garantir no decorrer desse programa aí. Pode ser que a AXA, uma companhia global, veja um risco que está acontecendo aí, né? E implemente um seguro aí que se o cara não fizer o implante direito ou o barbeiro deixar uma falha aí, errar o corte vai pesar, né? Só quem é de casa vai entender essa aí, pessoal. Mas, gente, brincadeiras à parte, vamos falar o quê? AXA, Granato. Eu conheço a AXA. O Marlos vende AXA para os corretores. AXA, globalmente, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho dos produtos. Mas vamos focar, assim, em corretor que acabou de cair no nosso canal. Quem é a AXA? Da onde ela é? Está presente aonde? Qual é o tamanho da companhia? Para o corretor ter segurança. Porque, assim, seguradora tá que nem marca chinesa de carro. Cada uma chega um dia no Brasil, né? Então a gente está tendo esse boom, que é legal para o mercado, mas a gente mais ou menos tem que separar o joio do trigo também nesse momento, em questão de capacidade de operar, né? Não, com certeza, Léo. Somos uma marca global, presente em mais de 50 países. A gente está há 11 anos aqui no Brasil. Quando a gente olha a nossa história aqui no Brasil também, a gente está chegando perto de ser uma companhia de 3 bi de faturamento. Então, isso mostra o nosso crescimento, o nosso projeto no Brasil de longo prazo. Então, assim, corretores, podem confiar. Marca global, um dos maiores grupos seguradores do mundo. Quando a gente olha o nosso rating também, um rating super seguro globalmente dentro do Brasil. Então, assim, é uma companhia que eles podem confiar, que não vai ser uma companhia aventureira aqui no Brasil. Uma companhia realmente veio para ficar, tá, Léo? Legal. E dentro disso, Marlos, eu sei que a operação é recente, mas já temos case de sucesso da Santa Rita com a AXA aí? Graças a Deus, Léo. Por quê? Aqui lá o corretor já tem a confiança na Santa Rita, na equipe, nos nossos profissionais que são muito qualificados. E dia a dia surgem demandas diferentes, né? A AXA fechando 6, 7 meses de operação conosco aí. Já estamos com uma grade razoável de corretores cadastrados. E uma coisa que a gente sempre conversa com o Granato, com o Pellegrino, com a Fernanda, enfim, seguro, tudo se faz com médio e longo prazo. E a gente vem construindo. Qual é que tem sido esse nosso primeiro passo, Léo? Apresentar ao mercado, aos nossos corretores, a AXA. É um passo que já tem sido dado há um longo tempo, então os corretores já estão conhecendo. Ok. Apresentarmos os produtos da AXA. Portfólio completo, só não opera em 2, 3 produtos, o restante temos na prateleira. Agora os corretores começaram a trazer as demandas. E com as demandas, por óbvio, quando a gente faz a primeira visita, 21 anos que eu estou fazendo visita em nome da Santa Rita, né, Léo, os corretores. Quando eu chego com uma companhia nova,
O corretor abre a gaveta. Não, se essa seguradora é boa, ele abre a gaveta aqui e pega lá do fundo. Falou, se essa seguradora é boa, aqui, ó. Toma isso aqui, quero ver se você me ajuda nesse aqui. Porém, o que a gente falou antes? A AXA é uma companhia que está disposta a sentar e ouvir e entender. Então, a gente já tem casos de... Recentemente teve uma frota, né, Grato? Se quiser falar um pouquinho até, mas que a companhia sentou, ouviu, dá negócio. A companhia é pró-negócio. Não, com certeza. E até trazendo esse case aqui do Frota, o corretor ainda não conhecia tanto a nossa marca, ainda não tinha experimentado a gente. O Marlos falou com a gente, olha, vamos sentar com o corretor, quero que vocês façam um institucional para eles, expliquem um pouco da marca. Então, a gente fez uma reunião com o corretor, apresentou a nossa operação, não só o produto, né? Porque quando a gente fala aqui do Frota, tem a questão do assistência, tem o sinistro. Então, a gente apresentou toda essa nossa operação para ele, passou toda a segurança e é uma dobradinha que é infalível, né? A Santa Rita ali, que já tem um relacionamento e a confiança com o corretor, e a gente, enquanto marca seguradora, se apresentando e mostrando também toda a nossa credibilidade. Então, esse trabalho aqui a 4 mãos, para mim, é um trabalho que já está começando a fazer muito sucesso. Como o Marlos falou, a nossa estratégia que é de longo prazo, assim como a estratégia da AXA no Brasil é de longo prazo, a estratégia com as assessorias, a estratégia com a Santa Rita é de longo prazo. Então, eu vejo que a gente está muito no caminho, né, Marlos? Sim. Assessoria, seguradora, não tem mais como desvincular esses dois junto com o corretor de seguros, que o ator principal é o corretor de seguros, É o que né, eu Léo? falo, assim, a gente vai, eu tenho a oportunidade, já é o 3º ano que a gente vai pra fora, o pessoal que sabe que me acompanha, eu vou pro ITC, e aí, cara, eu paro em roda de conversa e eu falo, tem corretor cagão, desculpa o termo, achando que o corretor de seguros vai acabar no Brasil. Eu acho que a gente sim tem que estar com os olhos abertos para as SPOCs, para as novas formas de distribuição. Porém, até dentro de uma SPOC tem um corretor, né? Abre oportunidade diferente para todo mundo. Exato. Então, a gente tem microseguro rodando aí no país que é lei, tem que ter um corretor. Tem um corretor ganhando naquela operação, não é? Então, assim... Só que como que o corretor vai conseguir manter a continuidade dele no mercado e a existência? Ele tem que ser papel fundamental. Então, assim, a companhia, uma AXA ou qualquer companhia global, ela pode vir aqui com esforço de venda. A gente viu diversas seguradoras digitais surgindo aí no passado recente, que hoje o canal de distribuição é o corretor. Porque, beleza, até um ponto ela escalona, mas no momento que ela precisa ganhar a credibilidade do mercado, quem que ela coloca para dentro do jogo? O corretor, porque é o que faz a porta a porta, é o que luta pelo interesse. Então é o que eu digo, quando a gente olha esse papel de assessoria, né, Marlos, que aí eu acho que é o canal de distribuição mais correto hoje, quando a gente vai olhar nas operações que a gente quer estruturar. Você tem alguns modais, né? O canal digital, quando a gente pega ali... Não vou citar o nome, mas a gente tem uma seguradora que está lá em canal digital, que a gente está 1 ano juntos tentando falar, vem aqui, eu quero eles. Mas por que eu quero eles? Porque eu quero eles, porque eu sei que quando eu precisar da demanda, que é uma seguradora de alta, a gente pode falar isso, a gente precisa de ponta firme para resolver o problema nosso. A companhia, o Granato tá aqui, mas eu não sei se eu vou ligar pro celular do Granato e ele vai me atender. O corretor exige essa confiança ainda. Eu sou um cara que liga pro cara e fala, pro Marlos, eu ligo, eu mando às vezes o WhatsApp, mas volte e meia, você fala aí, ligação de 1 hora, ele vai pegar a filha dele, a gente fica 1 hora ali batendo papo. Por quê? Porque a gente constrói nesse momento. A gente, Marlos, estou com tal demanda, estou com tal situação aqui, como que a gente vai construir isso? Então, para mim, isso é uma barreira que a tecnologia não vai conseguir quebrar. O seguro é relacionamento, né? Exato. É confiança. Total. Tanto do segurado para com o corretor, do corretor para com a assessoria para com a seguradora. E a rota inversa também se faz, né? E aí é que tá, né? Quando a gente vai olhar para a AXA, né? Que aí eu falo assim, vou fazer uma brincadeira que o Marlos fez comigo na reunião, quando a gente tava fazendo o alimento de pré-pauta desse podcast, né? Tem corretor que chama de acha. Não sabe o que é a AXA ainda no Brasil. Mas são só 11 anos. Não, são 11 anos para um know-how de mercado que realmente talvez não seja do dia a dia do corretor, mas com 3 bi global por trás, né? E aí eu vou usar um exemplo contrário do que você falou da solidez da AXA. Life Planners Prudential, operação rentável no Brasil indo embora? E aí? Então tem que ter interesse. Tamanho, muitas têm.
Mas tem que ter interesse, que é o que o Granato tá falando aqui pra gente. A AXA vê o Brasil como hub de interesse de negócio. O Brasil está muito em evidência, né, Léo? O nosso mercado é um mercado grande e tem um mercado que vai crescer. E muito vai mais, crescer. Né? A gente tem um PDML muito robusto. Tivemos aí uma... Não vou chamar de recessão, mas tivemos um decréscimo na meta estipulada, que eu acho que, salvo engano, até 2035 para o seguro corresponder a 10% do PIB. Nós estávamos em 6,8, agora caiu para 5,8, mas também é um número que, estatisticamente, eu não sei se eu considero, porque separou saúde suplementar, e saúde suplementar tem uma relevância percentual grande. É um produto que a gente muitas vezes brinca, né? Que eu não sei como que a conta fecha, porque não fecha em lugar nenhum no mundo. Essa conta é complexa. Mas ninguém sai, então alguém tá ganhando dinheiro, né? Alguém em algum lugar está ganhando dinheiro, talvez nas Ilhas Caimã lá esteja ganhando, mas tá ganhando, né? Mas brincadeiras à parte, quando a gente vai falar de posicionamento de marca, né? Vocês já falaram aí de frota, por exemplo. Frota já é um produto muito mais tradicional no dia a dia do corretor. Já falamos do D&O, E&O. Tem algum case expressivo, Granato, que a AXA tem assim no Brasil? Cara, esse seguro aqui, que você possa falar, obviamente, sim, é nosso? Na verdade, eu não vou trazer um case, mas eu vou trazer um seguro que eu sou muito fã, que é o seguro empresarial. Principalmente quando a gente olha o nosso país aqui, de pequenos e médios empresários, de pequenos e médios comércios. O seguro empresarial da AXA é um seguro que a gente vem crescendo ano após ano, acima do mercado. É um seguro que a gente aposta muito, principalmente quando a gente fala nessa estratégia de massificação e varejo. Então, assim, fica o meu convite aqui também para o corretor que ainda não conhece esse seguro empresarial. É um seguro que está na plataforma, é um seguro simples, é um seguro ali que a maioria dos casos a gente já dá o preço na ponta, a gente tem um limite bacana ali na ponta. Então, o seguro empresarial é um seguro que eu sou bastante fã, principalmente quando a gente olha no Brasil a questão do empreendedor, a questão da resiliência financeira dele. Então, quando a gente olha a taxa de penetração ainda é uma taxa baixa, então para mim o seguro empresarial é um seguro, sabe, que a gente pode trabalhar cada vez melhor. E eu vou provocar o pessoal também, Léo. Entrou no sistema para cotar o empresarial da AXA, a gente tem um condomínio também, né? Total. Que é um produtinho bom de vender, que o mercado segurador deixou de lado porque tarifou errado, tá? Uhum. Eu vou falar que são tarifou errado. Participam São hoje. poucos players, os grandes que saíram porque precificava errado, era o quê? Metade de um seguro residencial. O meu condomínio, eu fazia o seguro lá e falava, cara, se essa parada aqui pegar fogo, cara, não termina a geração para pagar o prejuízo que vai dar. Se você olha o ticket médio, é um ticket médio muito baixo para um limite ali que está sendo segurado. Você só eleva prêmio de condomínio quando você bota a cobertura para elevador. Daí você deixa, né? Aí você deixa a brincadeira cara, né? Ainda mais aqui no sul. Mas né? é um produto que tem na ponta e cota no cotador da AXA. E acho que o objetivo, Léo, a gente está provocando os corretores parceiros Santa Rita, os corretores que estão no mercado, Paraná, Santa Catarina, que a Santa Rita tem uma penetração forte. Vem conhecer a AXA, vem falar um pouquinho de AXA. É uma companhia grande e é uma companhia que tem um portfólio de produtos muito amplo. Então, você vai entrar no portal, você vai cotar o empresarial ali com aceitações diferenciadas, o condomínio, o frota. Faz frota? Putz, faz. Mas tem pesado? Não tem problema. A gente pode não ter o apetite para a transportadora, mas para as demais frotas, a AXA estuda. Às vezes você vai ter 40 itens de uma frota que é uma Fiorino e 5 caminhão. A gente vai olhar vamos o mix. Olha o mix, a conta tem que fechar, né? Perfeito. E indo para essa parte, assim, acho que agora a gente, antes de pegar, vamos fazer uma brincadeira que faz um tempo que eu não faço aqui no podcast. O Marlos já participou. Mas assim, a gente vai fazer eu vou fazer umas 3 perguntas pros dois aqui. Não vou deixar o Marlos de fora agora, não. É isso aí. Vão ser 3 temas. E aí você completa a frase. Então, assim, se quiser complementar, se você quiser falar mais, fica à vontade, tá? Corretor do futuro precisa ter cada vez mais conhecimento do cliente e capacitação para poder ajudar esse cliente nas diferentes linhas ali, oportunidades que ele tem. Se vira, Marlos, agora ele já deu quase isso. Não vale falar a mesma coisa. Não vale falar a mesma coisa. Mas essa resiliência está sempre aprendendo mais. Porque a gente precisa... Eu falei a mesma coisa. Não. Eu ia falar, ele podia ter falado assim, ser cadastrado na Santa Rita Assessoria. Perdi. Ó, Tati, paga o merchan pra mim aqui. Não, mas é importante essa resiliência e lembrar o quê? É difícil alguém acordar querendo comprar um seguro. A gente precisa sair para vender. Eu acho que esse é um grande desafio do corretor no dia a dia.
A operacional toma tempo. Perfeito, você contrata alguém para tocar teu operacional. Sim. Você é vendedor, você é um corretor, é um consultor. Você compra o tempo de alguém para fazer o chato do escritório para resolver e vai vender. Vai vender, vai ofertar para o teu cliente. Se você pegar e ofertar, saiu uma pesquisa recente até sobre o seguro de vida, que as pessoas falaram, não tem porque nunca me ofertaram. Poxa, então, isso é pro vida? Não, isso muitas vezes é pro automóvel, é pro empresarial, é pro residencial, para qualquer produto. É que o corretor muitas vezes está naquela zoninha de conforto dele. Tô vendendo minhas coisinhas que tá bom. E aí ele não atropela ele. Ele não tá vendo, né? A gente pode pegar operações que a gente estrutura muito bem aí. O cara tá vendendo alto, mas ele não tá vendendo o consórcio que vende o alto pro cara. Que ele fica lá brigando com um corretor que às vezes entra ali no mercado e bota 10% de comissão, que rouba o teu cliente por R$50, que daí você fala, aquele cara não me valorizou o atendimento meia-noite. Tem muito cliente que valoriza, tem muito cliente que não valoriza. Léo, mas esse assunto é antigo, né? De pescar dentro do próprio aquário, né? Exatamente. Dentro do nosso próprio aquário, você pode ter automóvel, residência, vida, ou consórcio. Mas daí o cliente compra o automóvel com um, compra a residência com outro, consórcio com outro. É o que eu falei, foi como eu estruturei a minha operação, voltando do 80% lá. Eu cheguei na corretora no meio da pandemia e falei, tá, legal, como que vai ficar o mercado, instabilidade, preocupação como empresário. E sabe qual foi o meu pensamento, Granato? Todo mundo que eu vendo um seguro alto mora numa casa. Não é reinventar a roda. Sim. É só ligar 2 pontos lógicos. Eu já sei o CEP e eu já tenho o Google para olhar a casa dele. Que eu posso chegar com uma proposta ou eu posso falar... tá com tempo aí, tá em casa no meio da pandemia, legal, vamos trocar uma ideia, porque teu fogão vai estragar, assistência, aí você entra pro corretor, né? E agora eu vou deixar a bola difícil para você. Marlos, o maior erro de um corretor na hora de apresentar uma proposta é não focar nos benefícios que a gente vê de coberturas, Léo. Eu acho que a assistência tem sido muito falada e já foi um baita de um diferencial. Mas a gente tem que falar cada vez mais. A própria residência, vamos pegar como exemplo. O teu fogão vai estragar, vai, ok. Mas se essa casa pegar um fogo? E se acontecer qualquer desgraça, que pode acontecer? Pode. A gente dá valor para a cobertura de seguro. Eu acho que isso daí tá tomando cada vez mais uma proporção que o corretor tem que valorizar. Não valorizar. Ok, a gente vende os serviços. Acho perfeito. Mas o seguro em si, a gente tem que explicar bem para o nosso cliente, porque pode acontecer. Muitas vezes, o que eu tenho visto muito? Às vezes você vê apólices mal precificadas, mal estruturadas, por quê? Você está vendendo só assistência. Não faça isso. Porque lá na frente a conta pode vir. Vai que ele tem um sinistro de um incêndio. Não estou falando aqui me referindo ao imóvel. Sim, mas daí ele não vai conseguir receber o patrimônio dele mesmo porque foi focado só na assistência. Então é importante isso. Perda e pagamento de aluguel. É uma cobertura que o cliente às vezes... Não, a casa é própria. Tá bom, bonito, mas se tua casa pegar fogo, você vai morar onde? Debaixo da ponte? Até ela uma básica pronta? De 300 mil para uma casa que vale 1 milhão. E assim vai. Não, então... são diversos os casos. Até antes de você responder essa, Granato, eu tive uma situação que foi bem emblemática. Nós temos uma amiga da Ajuda, minha esposa, minha sócia, que o corretor dela faleceu, então já era corretora há muito tempo, agora está acontecendo um tombamento de carteira para nossa corretora. E ela me ligou e fechei o seguro do carro, fechei do consultório. Aí ela chegou, não. Meu gerente, para me dar um desconto aqui na tarifa, vai fechar o meu residencial. Então, o residencial eu vou agradecer. Daí eu falei, tá, mas qual que é a tua tarifa? É X. Tá, e quanto que tá dando seguro? Pasmem vocês, tá? O seguro dela tava dando 3 mil reais anual numa companhia, num banco. Aí eu falei, não, peraí. Não tá batendo essa conta aqui, porque o teu seguro, eu vou fazer merchan pra concorrência, o teu seguro na Porto tá dando 980. E a gente sabe que a Porto é uma das mais caras do mercado no nicho. Aí eu apresentei um leque de opções para ela. Eu falei, você pode fazer nessas 5 aqui comigo, que vai pagar a tua tarifa e vai ficar mais barato que o seguro dele. Ela olhou assim, não vou falar a palavra que ela falou agora, porque senão vai tirar o episódio do ar. Manda ver, e o cara já me deu os benefícios, agora é ele que se vira, porque eu não vou fazer o residencial. Mas você entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. O erro aí, da minha parte, antes de você colocar aí, Granato, o corretor de seguros às vezes tem medo de falar pro cliente a verdade. Acho que esse é o maior erro do corretor hoje. Tem medo de falar, minha proposta é melhor.
Eu tô te entregando. Você precisa de benefício? Eu tô te dando. Você precisa de cobertura? Eu tô te dando também. Eu sou especialista. Eu tô vou cuidando ofertar do teu para ele, patrimônio. mas vai que ele compra. O que eu faço daí? Vai que ele decide comprar o que Eu passei o RCO que eu brinquei com vocês aqui nos bastidores e falei, caraca, será que eu fiz tudo certo? Sabe? Porque é isso, a gente tem esse momento, mas a gente tem uma assessoria. Eu liguei pro Márcio. Se tiver errado, a culpa é dele. Ele que paga a conta. Tá bem orientado, Léo. Mas aí ficou complicado pra mim, né? Vocês já falaram tudo. Agora o Marlos Tava muito devolveu, fácil, né? o Márcio falou pouco. Eu falei, deixa ele se virar agora. Não, mas eu ia falar muito assim do corretor vender só o preço, né? Então acho que complementa muito do que vocês falaram aqui. Não tem que vender só o preço. O preço é um dos pilares da decisão, né? É o preço, é o serviço, é a assistência. É um combo. É um combo. E eu ia falar também um pouco assim, o corretor ele precisa fazer o trabalho, e aí a gente vê vários corretores fazendo durante a vigência, né? O seguro ali não é, a venda não é Sair de um contato único no ano, né? não é só no fechamento, vou falar com esse cliente daqui a 12 meses. Então, é gerar valor para esse cliente durante esses 12 meses e também ajudar a seguradora, dependendo do ramo, a fazer esse gerenciamento de risco. Porque, no final, é aquilo que a gente falou no começo, né? Precisa ser rentável para todo mundo. Então, É o que eu falo, cara. Se você tem um prejuízo de um auto numa companhia, se você ficar 30 anos nela, você não paga o valor do teu auto se for uma perda total. E a companhia não recebe o prêmio. A gente tá aqui... Pessoal, quando o seguro cobra de você lá 10 mil no ano, cara, a fatia que fica pra seguradora aí, Granato, fala pra mim... Não, fala. Não, a fala margem é abertamente, apertadíssima. 2 mil reais fica limpo pra vocês? É apertadíssima, mano. Né? Tem a margem, tem o corretor, tem o prestador, tem o custo de operação, tem o IOF, tem o imposto, tem tudo. ADA. A gente sabe, né? O RO, resultado da operação. Então é um monte de coisa. E acho que agora, pessoal, essa pergunta eu tô até com dó de fazer pra vocês. Então, Então começa pelo Marlos, vai. Eu responder? Tá bom, eu posso. Eu vou perguntar pra vocês qual que é o produto mais subestimado no mercado de seguros. O Marlos ali vai ficar um ano pensando 36 seguradoras que eles operam. Não, mas eu Olha lá, estão brigando. Agora já Estão falo também. brigando pra falar. A minha vai ser rápida. Truco 3, 6, 9. A minha vai ser... Quando eu olho, por exemplo, o seguro residencial, hoje, quando a gente olha a taxa de penetração, é 14%, 15% no máximo. Muito baixo. E muitos vendidos pra liberar uma tarifa, um cartão de crédito. Tirar isso daí, tirar de balcão É de tipo venda. seguro de vida, 17 com 2 na ponta pro produto de vida. Então, se for tradicional. pensar pela cultura do seguro, né? O brasileiro se preocupa em fazer o seguro do carro, mas não se preocupa da residência, que tem um valor muito maior e é o teto dele. Então, eu colocaria o seguro residencial muito por essa taxa de penetração ainda muito baixa no mercado brasileiro. Eu acho perfeito, ô Granato, mas eu quero colocar mais um. Tá. Sabe o que a gente tem tido mais sucesso, Léo, lá na Santa Rita? Não O vai núcleo- contar o Não, ouro pro bandido. É o núcleo do garantia. Do garantia. Cara, é um mercado, se a gente pegar qual a carteira de seguros que mais cresceu no mercado brasileiro no primeiro semestre? Seguro garantia. E se a gente sair e fizer uma pesquisa com 100% dos corretores, não tem 10% que comercializa seguro garantia. Eu concordo com você. Então, tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa com poucas pessoas atuando. Então, até por isso o sucesso do nosso núcleo do Garantia, feito isso. Do jeito que a gente já fez esse ciclo lá atrás com saúde, com vida, agora o Garantia está muito em voga. Eu vou além, né? Na composição, sumindo a cadeira de corretor aqui, eu acho que, assim, eu inverto essa pergunta. O único produto que não é subestimado é o auto. Porque todos os outros no Brasil, aquela trilha da jornada de chegar nos 10% do PIB, que a gente falou agora há pouco ali, todos os produtos. Granato, quando você traz a residência, a empresa... E aí eu acho que é a concepção de mudança de mentalidade do corretor, que eu já não me apresento. O Marlos sabe disso, que o nome da minha corretora de seguros é Bom Retiro Consultoria e Assessoria. Eu falo assim, dificilmente eu vou ser a corretora de Curitiba com o maior número de clientes. Porque eu não vou ter braços para atender com a qualidade que eu quero aqueles clientes. Que não é fazer uma venda, tá aqui, produtinho de mercado, clausuladinho, fechado, vendido. Tá, né? O microseguro ali, fácil de vender. Por quê? Porque eu ligo para o meu cliente, é o que eu falo para os clientes. Muitas vezes, quando eles vêm ali barganhar preço comigo, eu falei, cara, é a minha média de comissão padrão para todo mundo. Eu te atendo às 8, às 9, às 10, eu respondo a tua demanda. Às vezes o cara liga para fazer a pergunta capciosa. Ontem mesmo eu tive um cliente. Cara, seguinte, o motoqueiro furou a minha frente, bateu no meu carro, quebrou o pé. Tô
sentido por ele, cara, um cara humilde, posso pagar pra consertar a moto dele, mas eu sei que eu não tô errado, eu não posso acionar o seguro. Eu falei, cara, consulta o advogado, porque eu acho que você vai abrir uma brecha. Você já respondeu, né? Você vai abrir uma brecha que eu acho que não é interessante você abrir, porque você já me disse que você não tava errado, que o cara entrou na contramão. E aí, se esse cara mudar de ideia e falar pro juiz que você deu um dinheiro pra ele, você pode se complicar, mas consulta o advogado. Então, assim, todo o mercado de seguros é subestimado. Quando a gente vai para fora, a gente olha a capilaridade, a gente olha o mercado europeu, americano, japonês. Para cada ramo de seguro, a gente tem uma oportunidade muito grande Eu de vejo vender. com muito bons olhos isso. Não, A parte ruim já ficou. É pouca penetração. A parte boa, o que tem pra gente explorar. Cara, eu Tem acho um que oceano assim, azul aí, poxa, né? a gente Vida. tem uma série de oportunidades e aí eu acho que é uma questão de construção de mercado. E aí quando a gente olha uma AXA vindo aqui participar do podcast com esse olhar de falar assim, gente, tô de braços abertos, vem pra cá, corretor de seguros, que eu quero crescer com você ao seu lado, entendendo, suprindo as suas demandas, auxiliando você no teu dia a dia, que eu acho que aí, Marlos, é o que vocês abraçam e apadrinham os corretores lá numa assessoria. E, cara, a gente sabe. Eu tenho 30 anos de história aqui em Curitiba, mas tem corretor que tá saindo ali da formação agora, cara, que bate na companhia, a companhia fala, ih, você não faz Aqui não nada, vai, tchau, uhum. vai embora. Perfeito. É feio, mas é. É feio falar, tá? Mas Mas acontece. tem muito corretor que chega, que quer produzir com a gente, que é que nem as companhias que querem produzir com a Santa Rita, que a gente às vezes tem que falar, calma. A gente não consegue absorver, mas pensa o mercado muito maior do que a gente, porque a gente é um tubarãozinho no meio do Faz mercado parte do ali, show, do mercado de seguros, né, Marlos? Exatamente. E isso vem até com uma mudança que está tendo agora da questão do corretor pessoa física, né, Léo? Sim. Que vai impactar bastante. Já tive algumas ligações lá no escritório de gente querendo vir produzir com a gente nesse... Exatamente. Que as companhias falam, acabou, não queremos mais, vai, agora Eu acho que até agora uma companhia só tomou decisão Já. disso daí. Mas enfim, outra coisa que eu queria falar, que nem, o mercado de automóvel não é subestimado. Mas vamos pegar, Léo, Surrai, uma parceira da Santa Rita lá. Qual é que essa companhia cresceu como? Fazendo seguro para quem o mercado não fazia. Ela não entrou para competir com as demais. Case de sucesso. Cara, são 8, 10 anos que a Santa Rita representa eles, que eu chego no corretor e falo, e aí, tem vendido essa companhia? Fala, não tem cliente para esse tipo. Falo, mas é isso mesmo, você não tem. Porque o mercado não aceitava o que ela aceita. Mas há um tanto de cliente, tem 70% dos veículos rodantes do país que não tem seguro. Então há tanto de gente que tem para ofertar. Aquela brincadeira que eu tive esses dias contigo, né? Eu fui para Belo Horizonte recentemente lá na PVS, conheci uma proteção veicular, uma das maiores do país. Um mercado de 8 milhões de consumidores brasileiros operando, digamos, num produto que está indo se regulamentar, que a gente vai ter que ver muito, mas eles fizeram o convite para mim conhecer. Eu falei, ok, eu sou um comunicador, eu vou lá ver o que vocês estão fazendo. E posso dizer, falei para o Marlos isso, faz melhor do que muita companhia que está há mais tempo aí no mercado. Como vai ser a partir da regulamentação? Isso daí, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas fato é, como o Marlos trouxe aqui, que nós temos 8 milhões de consumidores no Brasil utilizando recursos desses tipos de empresa. Então, assim, isso é seguro, digamos que está evadido do ramo tradicional. Que a gente... E fora os que não tem nada ainda, né? Fora os que não tem nada. E o principal não é os que não tem nada por falta de cultura, é os que querem ter e não podem ter porque o mercado não oferece, que é o que eu falo. Você vai para os Estados Unidos, são mais de 3.300 seguradoras. Seguradoras agora não fiquem chateados, mas vocês têm um monopólio. Tem quantas no Brasil? 60? 70? Acho que não passa disso, se a gente for olhar. De grande porte. Sim, sim. Né? Pode pegar até... Mas você olha aí, tivemos agora recentemente aqui um caso da Suíça, que era uma proteção, virou seguradora e acho que vendeu a operação agora, se eu não tiver. Não vendeu a operação. Tem análise Tá em para análise uma companhia para uma companhia absorver. adquirir. E aí vai o normal, mas ó, quanto tempo a gente escutou falar de Suíça que tá mais próximo da gente aqui, né? A Fator? Da Fator, A né? própria Fator agora, que a Sompo adquiriu. Então o assim, mercado está tendo movimentações. O mercado está tendo movimentações muito em prol do quê? Desenvolvimento, né, pessoal? Então, eu acho que essa foi a tônica desse programa.
O Granato já tá convidado a voltar, né, Marlos? Olha, Por favor. Já tá, a gente tem muito tema pra falar, a gente já tá estruturando aí, quem sabe vocês vão ver mais da AXA no decorrer desse ano, no ano de 2027, que a gente já tá indo pra agosto aí, mas quem sabe aí a gente tem uma presença aí mais frequente da AXA, podendo talvez falar de cada produto, né? Não sei se de todos, porque senão talvez a gente tenha que fazer uma série longa, a gente vai gostar de o portfólio é grande. O portfólio é grande, né? Mas, Granato, Marlos, quero agradecer a presença de vocês, o nosso bate-papo. A nossa tônica é essa, né, Marlos? É ser descontraído, é falar do mercado, é fazer um pouco de piada. Exatamente. É trabalhar aí. Ficamos quase uma hora, Arthurzão, no ar aí, ó. O Arthur tá aqui operando, só balançando a cabeça aqui, falando que sim. Mas foi um podcast gostoso, que a gente pôde aí brincar, mas falar de um assunto sério, que é o seguro, e da expansão desses ramos que os corretores não estão tão habituados. Marlos, obrigado aí pela presença. Continua com o troféuzinho de mais participações no podcast. Tem que fazer um levantamento, Léo. Quantas vezes que eu vim já? Arthur, Eu tô 153. Vamos pedir pro chat GPT fazer isso para nós. Léo, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E lembrando que toda vez que eu venho aqui, eu venho em nome de uma empresa, representando a Santa Rita Assessoria. Empresa essa com 21 anos de história, os primeiros 21, né? Que ainda estamos construindo ela para muitos próximos anos. O Santa Rita tem mais de 21, tá? Vocês podem ter visto um vídeo da IA da dele. Santa Rita, não dou. Esse daí é mais de 50, 60. E, Léo, isso que a gente falou muito, do mercado de assessorias, as assessorias estão tendo que se qualificar mais. Nós, como assessoria, a gente busca trazer muito diferencial para as seguradoras parceiras e para o corretor que está junto à Santa Rita. Então, os nossos núcleos de especialidades, eu não canso de repetir, Léo, porque é importante sempre o corretor lembrar, ele precisou de um especialista em vida, em saúde, garantia, transporte, risco de engenharia e IRCs e property. Vem falar com a Santa Rita. Nós temos esse pessoal dedicado a dar um atendimento qualificado para vocês, para que você aumente o teu portfólio de produtos com os seus clientes. E ter a AXA junto conosco é um grande prazer, porque é uma companhia mundialmente muito grande e com soluções muito boas para os corretores e que valoriza o canal Assessoria. Obrigado, Granato. Obrigado, Léo. Obrigado. Eu que agradeço, Léo. Obrigado pelo convite, Marlos. Obrigado pelo convite também. Convido vocês, corretores, através da Santa Rita, experimentem a AXA. Realmente a gente está num momento diferente. Quando a gente olha a nossa estratégia aqui no Brasil, mais uma vez, esse 11º ano é quase uma virada de chave. A gente olha aí, primeiros 10 anos de operação. A gente está olhando aqui a longo prazo. E o canal Assessoria, como o Marlos falou, é um canal super estratégico para a gente. Então, Marlos, obrigado aí pela nossa Tamo parceria junto. que está começando, é uma parceria aí duradoura. Tenho certeza aqui que a gente daqui a pouco está trazendo vários cases de sucesso. Com certeza. E, Marlos, o próximo encontro com a AXA não vai ser em Curitiba, né? Na Grécia, que eles falaram que eles iam levar a gente. Estou esperando o convite. Tô esperando, né? Não, mas vai ter campanha. Ano que Você vem vai é ter Sardenha, performar. ano que vem é performar. Sardenha. Mas daí quando performa não vai você, vai a Tina, a Tati. Agora vai pro interior. Eu tô bem, tô O bem. Marlos, a maior viagem que ele ganhou de companhia é em Londres. Londrinas. Eu não vou nem falar nada. Pessoal, muito obrigado para quem ficou aqui conosco durante essa noite no podcast O Corretor. Desculpa qualquer brincadeira, mas vocês sabem, é nosso jeito irreverente de ser, de se comunicar com o mercado, que às vezes é tão técnico, que tem uma abordagem tão complexa para o dia a dia do corretor, que a gente também tem que dar um pouquinho de risada no final da noite. Fiquem com Deus e até semana que vem no podcast O Corretor. Não se esquece, se inscreve aqui e clica no sininho, hein? Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.